E aí, pessoal do Palavra Conselheira, sejam todos bem-vindos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meu nome é Juliano Ferrati e vamos para mais uma história bíblica dos 365 dias. Bom, pessoal, a história de hoje é sobre Abrão e Ló, seu sobrinho, que está no capítulo 13 de Gênesis e no capítulo 14 de Gênesis. E essa história diz assim, ó: com o passar dos anos, Abrão foi enriquecendo tanto que mal tinha lugar para ele e o sobrinho Ló cuidarem de seus rebanhos. Por causa disso, começaram algumas brigas, mas logo Abrão decidiu dividir as terras, evitando assim uma briga maior entre ele e seu sobrinho. Ló escolheu onde ele queria ficar e a parte que sobrou ficou com Abrão. Porém, o lugar que Ló escolheu para morar houve uma guerra e ele foi levado como refém. Quando Abrão descobriu, mandou 318 homens para resgatá-lo, e assim conseguiu recuperar seu sobrinho e todos os seus bens. Essa história está bem reduzida, tá? Mas agora nós vamos ao texto bíblico. Essa história que nós acabamos de contar, está no livro de Gênesis 13, capítulo 13, do versículo do 1 ao 13, que diz assim, ó: Abraão saiu do Egito e subiu para Neguebe, junto com sua mulher, com Ló e com tudo o que possuíam. Abraão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. Do Neguebe prosseguiram em sua jornada, acampando ao longo do caminho em direção de Betel. Por fim, armaram as tendas entre Betel e Ai, onde haviam acampado anteriormente, e onde Abrão havia construído um altar ali. Abrão invocou o nome do Senhor outra vez. Ló, que viajava com Abrão, também havia enriquecido e possuía rebanhos de ovelhas, gado e muitas tendas. Os recursos da terra, porém, não eram suficientes para sustentar Abrão e Ló, com todos os seus rebanhos vivendo tão próximo um do outro. Logo surgiram desentendimento entre os pastores de Abrão e os de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os fariseus também viviam na terra. Então Abrão disse a Ló: não haja conflito entre nós ou entre os nossos pastores, afinal somos parentes próximos. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar e nos separemos. Se você escolher as terras à esquerda, ficarei com as terras à direita. Se preferir as terras à direita, ficarei com as terras à esquerda. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. Isso foi antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o Vale do Jordão, a leste de onde estava, e partiu para lá, e se separou do seu tio, Abrão. Assim Abrão continuou na terra de Canaã, e Ló mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma, e se estabeleceu entre as cidades da planície. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Agora nós vamos ao próximo texto que confirma aquela nossa história. O complemento dessa história, pessoal, que foi dividida, que estava em 2 capítulos de Gênesis, a outra parte está no capítulo 14, do versículo 11 ao 16, que diz assim, ó: os invasores vitoriosos saquearam Sodoma e Gomorra e partiram para casa, levando consigo todos os espólios de guerra e os mantimentos. Também capturaram Ló, o sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e tudo o que ele possuía. Um dos homens de Ló, porém, conseguiu escapar e contou tudo a Abrão, o hebreu, que morava junto ao bosque dos carvalhos, pertencente a Manre, o amorreu. Manre e seus parentes, Escol e Aner, eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou os 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa. Perseguiu o exército de Quedorlaomer até alcançá-los em Dan, onde dividiu os homens em grupos e atacou durante a noite. O exército de Quedorlaomer fugiu, mas Abrão o perseguiu até Obá, ao norte de Damasco.
Abrão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta Ló, seu sobrinho, com todos os bens, as mulheres e os prisioneiros. Bom, pessoal, essa foi mais uma historinha, a história de Abrão e Ló, seu sobrinho. E até o próximo vídeo, até amanhã, fiquem na paz do Senhor.